Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou falar que a situação de Bolsonaro se complica. Praticamente o Ministério Público aí partiu, o Ministério Público Eleitoral partiu para cima dele e provavelmente ele vai ser condenado mais uma vez. Eu vou contar toda essa história para você, mas antes disso, já aproveita e já deixa um like no vídeo aí, seja muito bem-vindo. E para poder piorar, né? Tanto é que aí o advogado do Bolsonaro veio aí, de certo modo, bajular o governo Lula. O Ministério Público Eleitoral defende a inelegibilidade, mas tem essa situação aqui, ó. Advogado de Bolsonaro agradece o ministro da Defesa, né, de Lula por repatriação de brasileiros que estavam, né, em Israel, eficiência. É claro, né, ele veio reconhecer isso agora, mas de certo modo sabe que a coisa não tá feia, né? Vê aqui, essa aqui foi uma matéria, né, que saiu aí agora há pouco, tá? É o que o Fábio Weingarten veio aí, de certo modo, elogiar. Será que já é uma premonição do que está por vir, das coisas que são desagradáveis que estão para vir aí para cima do Bolsonaro? O Ministério Público partiu para cima e já tá praticamente aí nas alegações finais, e aí de certo modo a casa vai cair pro Bolsonaro. Eu vou contar toda essa história pra você, vou explicar pra você o que aconteceu, o que é que o Bolsonaro fez tão de errado assim, que agora em pleno domingo o Ministério Público Eleitoral parte pra cima dele e a casa cai. Seja muito bem-vindo, sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Então, você já deixou o like? Espero que sim. Depois de eu terminar de ler aí e fazer os comentários, né? Você comenta também, deixa aí a sua opinião, vai ser muito bem-vinda. Mas vamos lá falar sobre a situação do Bolsonaro, né? É que se complicou. Você tá vendo aqui uma foto, você não tá vendo, né? Mas agora você vai ver. Você tá vendo aí uma foto do Bolsonaro? Isso aparentemente é uma foto simples. Pra mim e para você que tá sem entender nada do que tá acontecendo, mas o Ministério Público Eleitoral não está de brincadeira e viu nesse ato aí, de certo modo, um crime eleitoral e partiu para cima do Bolsonaro. E partiu com força de vontade. E partiu querendo condenar. Ou seja, né? O Bolsonaro é sério, pessoal. Ele, nesse exato momento, quando vê essa matéria do Globo aí, deve ter pensado assim, ih, lá vem mais um processo e agora vou ser condenado de novo. Pois é, né? Pelo que se mostra aqui, eu vou te contar o que aconteceu, né? O Bolsonaro e o Braga Neto tá numa situação extremamente complicada, tá? E eu vou explicar para você aqui o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui o ponto exato da matéria. Eu vou te falar o que aconteceu aqui que fizeram com que o Bolsonaro fosse condenado, tá? Deixa eu pegar aqui para você ter mais ou menos aí uma noção do que aconteceu. Eu vou te falar o que falou a defesa de Bolsonaro, enfim, a casa caindo, a coisa se complicando. Mas vamos lá, ó. Nesse segundo ato aí em Brasília, o então Bolsonaro, né, ocupante do Palácio do Planalto, criticou e comemorou a redução do preço da gasolina e o pagamento do Auxílio Brasil para a população pobre, além de defender, né, a luta do bem contra o mal, em referência a Luiz Inácio Lula da Silva, tá? De tarde, deixa eu ver aqui, né? Bem, é o seguinte, o que aconteceu aqui, já pegando o ponto exato da matéria. No dia 7 de setembro do ano passado, em meio à campanha eleitoral, após o evento oficial, seguiu em direção, no caso aí o Bolsonaro, né? Bolsonaro, após o evento oficial em Brasília, seguiu em direção a um trio elétrico que o aguardava a poucos metros de distância, atraindo o mesmo público para um comício eleitoral. A interferência, abre aspas aqui, o Ministério Público falando, a interferência desses atos sobre a lisura do pleito é inequívoca, com o favorecimento da candidatura dos investigados em detrimento dos seus concorrentes. Ou seja, o Bolsonaro estava participando de um ato, tá? No segundo ato, em Brasília, o então ocupante do Palácio do Planalto criticou o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, comemorou a redução do preço da gasolina e o pagamento do Auxílio Brasil para a população pobre, além de defender a luta do bem contra o mal em referência a Lula. De tarde, você deve estar sem entender nada, mas calma. De tarde, Bolsonaro seguiu para o Rio de Janeiro e participou de um terceiro evento, discussando em um palanque montado na praia de Copacabana.
tá? Abre aspas aí, ó. O próprio modo de conduzir a captação do evento cívico pela campanha é em si o suficiente vexativo e apto para assimilar o elemento em exame da gravidade, né? Diz aí o vice-procurador, tá? Em relação ao então candidato de Bolsonaro, Walter Braga Neto, a Procuradoria-Geral afirmou não haver prova suficiente. Ou seja, o que aconteceu aqui, que você deve estar falando assim, você deve estar falando, pô, Claudio, não entendi nada do que tá nessa matéria aí. Bem, eu vou explicar para você. O que acontece é o seguinte, por que o Ministério Público tá partindo para cima do Bolsonaro? O Bolsonaro, segundo o Ministério Público aqui eleitoral, você vai ver a foto do Bolsonaro aí agora, ele fez campanha, né, explícita, utilizando aí, de certo modo, o cargo público, abusando do poder, né, de certo modo, fazendo campanha aí praticamente já, tipo, quase que um boca de urna, chamando o pessoal, foi lá para Brasília, depois foi lá para o Rio de Janeiro e virou aquela confusão terrível. E aí, você tá vendo aí, agora o Ministério Público pede, de certo modo, ó, a cassação do Bolsonaro. Em parecer apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral, né? A Procuradoria-Geral se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente por abuso de poder político e econômico, além de uma conduta proibida a agentes públicos nas eleições. Nos processos, o Tribunal Superior Eleitoral apura as condutas aí dos dois, de quem? Bolsonaro e o Braga Neto. O Braga Neto conseguiu se livrar, segundo o pessoal aqui, né? Parece que não houve prova suficiente. Não sei se o Bolsonaro tava, se o Braga Neto tava lá, porque se tiver lá também tem que ir pro mesmo caminho. E o Bolsonaro, ele, de certo modo, ele pode aproveitar disso daqui. Não sei na justiça eleitoral, mas na justiça comum ou criminal, não pode, de certo modo, se tem, na teoria, entenda o que eu estou dizendo aqui. Se tem dois criminosos, não pode dizer assim, a pessoa querer acusar, o Ministério Público querer acusar apenas um e o outro, né, deixar ileso. Então, o Bolsonaro pode recorrer disso aqui. Isso aqui é uma brecha, né? Eu não sei como é que é na justiça eleitoral, mas isso aqui é uma brecha gigantesca. Então, tá aí, o Bolsonaro foi, de certo modo, aproveitou, né, da situação do cargo público que tinha para poder, de certo modo, fazer campanha aí praticamente. Ah, não, é a luta. Faltando algumas horas para, né, o primeiro turno. É a luta do bem contra o mal, né? O Lula não presta, o STF não presta, eu é que presto. Aí o Ministério Público falou, o quê? O Ministério Público Eleitoral, como é amigo, começou a analisar a situação e que não é fácil para o Bolsonaro. Agora, ele já está com sérios problemas na justiça criminal, já é condenado, né? Já é inelegível, tá? E agora já aparece mais um outro processo. Ou seja, dia após dia está aparecendo processo e mais processo. Agora, o Bolsonaro Bolsonaro não é nenhuma criança. Agora, o cara deveria perceber, poxa, será que não dá pra mim chegar nem pra pegar um amigo meu aí de verdade, pra esse cara chegar e dizer na cara que eu tô fazendo é errado? Olha só a complicação que tá aí. Agora, já tá inelegível por 8 anos, agora vem mais um outro processo e daqui a pouco vai vir mais um outro processo. E a coisa vai ficando só pior a situação, é complicado em pleno domingo. A manifestação do Ministério Público Eleitoral foi concluída neste domingo, em 3 ações que tramitam em conjunto, apresentadas ainda no ano passado por Soraya Tronic, à época candidata a presidente aí da República pelo PDT e tal, pelo União Brasil e pelo PDT. O documento é assinado pelo vice-procurador-geral, né? E faz parte das chamadas das alegações finais do processo, a última etapa da instrução antes que os casos possam ser julgados. A data do julgamento ainda não foi marcada, mas, de certo modo, a casa vai cair pro Bolsonaro. Então, assim, realmente não tem nem como falar agora. Eu fico, assim, pensando, poxa, mas será que não teve ninguém, um cara, pra poder falar pra esse cara, ó, o que você tá fazendo é errado. Você vai pra jaula, você vai ser preso. Poxa, né? Quem avisa, amigo né? E amigos não são opcionais, são necessários. Já dizia aí, acho que o Josué Gonçalves, né? E outra... amigo não é aquele que diz o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa. Meu, é tanto processo que, assim, eu tô, assim, assustado. Sou um cara de esquerda e tal, mas, cara, é um processo atrás do outro. Não vai ter dinheiro que pague. Mas e aí? O que você acha do Ministério Público Eleitoral tá partindo pra cima aí
em praticamente aí no final de semana e esbagaçando aí pelo menos, né, fazendo o máximo para piorar mais a situação do Bolsonaro. Comenta aí, né? O Bolsonaro está apenas colhendo ele está colhendo o que ele plantou. Essa que é a realidade, fez mal a muita gente, tá? Tem gente que não tá nem aqui para poder se defender do Bolsonaro. Essa que é a realidade. E em resposta aos minions aí que estavam aí falando ensandecido e tal, no último vídeo aí do Neto, né? O Neto lá da Bandeirantes, ó, é o seguinte: Bolsonaro não fez o mínimo. Se o Bolsonaro tivesse feito o mínimo, ele estaria, de certo modo, aí hoje livre. Essa que é a realidade, sem nenhum problema com a justiça e ainda teria a possibilidade de se candidatar, tá? Mas é isso, pessoal. Um abraço aí, tem um vídeo 8h30. Valeu!